Olá! Esse é nosso primeiro vídeo do módulo 3, Distribuições Discretas. Aqui tem um panorama geral de como os conteúdos estão distribuídos nesse módulo. Então, primeiro nós vamos falar o que é uma variável aleatória, as distribuições de probabilidade, e aí vamos entrar em distribuições discretas, que é o nome desse módulo. Dentro desse módulo, nós vamos ver a distribuição uniforme, a binomial e a Poisson. Existem várias outras distribuições discretas, mas nós escolhemos para abordar nesse módulo apenas essas três. Também há as distribuições contínuas, que estão aqui desse lado. Elas serão abordadas no módulo 4, ok? Então, uma variável aleatória é uma variável que tem um valor único, que é determinado aleatoriamente para cada resultado de um experimento. A palavra aleatória indica, em geral, que só conhecemos aquele valor depois do experimento ser realizado. Por exemplo, número de alunos que não compareceram à aula de estatística no determinado dia. A gente sabe o total de alunos, mas eu não consigo adivinhar qual é o número de alunos que não comparecerão na aula. Então, essa é uma variável aleatória. Outro exemplo, a altura de um adulto do sexo masculino selecionado aleatoriamente. Nós temos uma faixa de valores para a altura, mas nós não sabemos dizer exatamente qual é a altura do próximo indivíduo selecionado aleatoriamente. Por isso, variável aleatória. Mais alguns exemplos aqui. Número de pessoas que visitam um determinado site, número de itens defeituosos numa linha de produção, ou mesmo tempo em horas investido em estudos. Então, são exemplos de variáveis aleatórias. Então, nesse contexto, o que é uma variável aleatória? A gente vai dizer que variável aleatória é a quantificação dos eventos. Por exemplo, vamos pegar o que a gente viu lá no módulo 2, um exemplo de o lançamento de duas moedas. Então, lanço uma moeda, lanço outra moeda. Nesse caso, o nosso espaço amostral poderia ser cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa e coroa. Teríamos todos esses resultados. Vamos imaginar que estávamos interessados num evento X qualquer, que seria sair uma cara. Então, esse contexto aqui é o que nós vimos lá no módulo 2. Agora, pensando em variável aleatória, que é o momento em que nós quantificamos esse evento aqui, vamos pensar, no lançamento de uma moeda, nós estamos interessados no número de caras no lançamento de duas moedas. Então, x, minha variável aleatória x, é o número de caras do lançamento de duas moedas. Então, x pode assumir valor 0, ou seja, não sai nenhuma cara, pode assumir 1, sair uma cara, ou 2, sair duas caras no lançamento de duas moedas. Então, quando a gente sai desse contexto aqui, em que eu listava todos os eventos, todos os elementos do espaço amostral e passamos por uma variável aleatória, a gente transforma isso num conjunto numérico, que são os valores que essa variável pode assumir, ok? Então, isso é variável aleatória nesse contexto. As variáveis aleatórias, elas podem ser de dois tipos. Lembra quando a gente viu lá no módulo 1 que as variáveis eram classificadas em qualitativas e quantitativas? Agora nós estamos dentro do contexto das quantitativas, que eram discretas ou contínuas. E aqui acontece o mesmo. Então, as variáveis aleatórias, podem ser variáveis aleatórias discretas ou variáveis aleatórias contínuas. Nesse módulo 3, nós vamos focar em variável aleatória discreta, ok? Então, só uma questão de notação, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas, geralmente x, y, z, w, t, q, são letras maiúsculas. E os valores que essas variáveis aleatórias podem assumir, a gente representa por letras minúsculas. Então, vejam aqui, minha variável aleatória x, ela é representada por x1, x2 até xn, tantos quantos valores caberem a essa variável aleatória. Por exemplo, número de caras no lançamento de duas moedas. A variável x, x maiúsculo, é representada pelos valores 0, 1 e 2, ou x1, x2, x3, ok? Continuando aqui o exemplo. No lançamento de duas moedas, pensando igual a gente pensava lá no módulo 2, o evento A seria sair uma cara. Então, a probabilidade de sair uma cara seria 2 em 4. Por que 2? Seria aquele momento em que eu tenho cara coroa ou coroa cara. Então, eu tenho duas possibilidades de sair uma cara em 4 total no lançamento de duas moedas. Simplificando aqui, tem o meio. Então, a probabilidade de sair uma cara no lançamento de duas moedas é meio.
Agora, pensando numa variável aleatória, a gente já viu que se eu estou interessada no número de caras, não só uma cara, número de caras no lançamento de duas moedas, então ela pode ser 0, 1 ou 2. Então aqui estão os valores para x. Aqui. X pode ser 0, 1 ou 2. E aí agora vamos pensar, qual é a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade de x assumir valor 0? Ah, é 1/4. Qual a probabilidade de x assumir valor 1? Ou seja, saiu uma cara. 2 em 4 igual a meio. Qual a probabilidade de sair duas caras? Então, nós temos um caso nos 4 resultados possíveis de sair duas caras. Então, aqui nós temos as probabilidades para cada valor que a nossa variável aleatória pode assumir. Colocando isso num gráfico, um gráfico de barras, então, aqui, quando o x é 0 caras, número de caras no lançamento de duas moedas, quando x é 0, a minha probabilidade aqui é 0,25, ou seja, 1/4. Quando x é 1, ou seja, uma cara, a probabilidade é meio. E quando o x é 2, ou seja, duas caras, a probabilidade também é 0,25. Com esse gráfico, a gente consegue ver de maneira geral como está distribuída a probabilidade para a nossa variável aleatória x. O que nós conseguimos ver aqui? Que sair uma cara no lançamento de duas moedas é muito mais provável, porque a probabilidade aqui é maior, no eixo y temos probabilidade, do que sair 0 ou duas caras. Continuando aqui. Aí, nisso, nós entramos em distribuições de probabilidade, que são funções que descrevem a probabilidade de ocorrência das variáveis aleatórias. Então, vou pegar um outro exemplo aqui. Pensem que foi feita uma pesquisa e foi levantada a opinião dos consumidores a sabor do respeito de uma geleia de morango orgânico. Então, aqui eles davam opinião entre não gostei, neutro, quer dizer, gostou e não gostou, tanto faz, neutro, gostei ou gostei muito, ou gostei muito. Então, eram essas 4 categorias que as pessoas podiam assinalar depois de experimentar essa geleia de morango. E aí tiveram os seguintes resultados. Então, aqui, para não gostei, nós temos 10 pessoas, neutro 15, gostei 40 e gostei muito 35. Pensando lá nas nossas tabelas de frequência, em frequência relativa, isso seria o quê? 10 em 100, nós temos 0,10. 15 em 100, 0,15. 40 em 100, 0,40. E 35 em 100, 0,35. De forma que, somando todas as frequências relativas, nós temos exatamente 1. Fazendo um gráfico, depois eu vou para o gráfico, só mostrando aqui novamente. A mesma tabela está aqui com as frequências relativas, e se a gente pensar em variável aleatória agora, poderíamos categorizar da seguinte maneira. Vamos supor que o não gostei nós transformarmos para -1. O neutro fosse o 0, o gostei o 1 e o gostei muito o 2. Então, nós saímos do evento em que ele era qualitativo e transformamos uma variável aleatória numérica, uma variável aleatória discreta. Por isso que a variável aleatória é a quantificação dos eventos. Então, eu quantifiquei essa escala, que foi escolhida lá no experimento, para essa escala aqui, -1, 0, 1 e 2. São os valores que a nossa variável aleatória pode assumir. As frequências continuam a mesma, e se nós pensarmos agora, tá, qual a probabilidade de a minha variável aleatória ser -1? Então, eu tenho 10 em 100, que me dá exatamente 0,10. Qual a probabilidade da minha variável aleatória assumir valor 0? Então, tem 15 em 100, 15 em 100 igual a 0,15. Da mesma forma, a probabilidade da variável aleatória assumir valor 1 é 40 em 100, 0,4. E a probabilidade da variável aleatória assumir valor 2 vai ser o 35 em 100, 0,35. Somando essas quantidades, nós chegamos exatamente no 1. Então, o que mudou da tabela anterior, que era uma tabela de frequência, para essa? É que agora nós quantificamos e temos a nossa variável aleatória x, e o que era a nossa frequência relativa passou a ser a nossa probabilidade. Agora sim, o gráfico. Então, aqui, o gráfico de barras para os valores em frequência relativa para cada item, não gostei, neutro, gostei e gostei muito.
E aqui na forma de variável aleatória, à direita, que seria quando a variável aleatória assumir o valor menos 1, 0, 1 e 2. A ideia é a mesma. Então, toda vez que a gente tiver um histograma e passar isso para uma variável aleatória, ele terá o mesmo aspecto, porém aqui no eixo y representa probabilidade. E é exatamente isso que diz aqui, que a distribuição de probabilidade pode ser representada por um histograma de probabilidades similar ao histograma de frequência, em que a escala vertical representa probabilidades no lugar das frequências relativas. Só para voltar aqui e dizer novamente, então o que é essa distribuição de probabilidade? São funções que descrevem a probabilidade de ocorrência da variável aleatória. Olhando aqui nesse gráfico, a gente não chega a ter uma função, uma f de x escrita em termos de funções, mas a gente consegue ver aqui pelo aspecto geral desse histograma. Se fôssemos pensar aqui uma curva ou algo parecido, a gente consegue ver que o item 1, quando x assume 1, ou seja, pensando aqui quando eles responderam gostei, é o que a gente tem mais probabilidade nesse contexto aqui. Aqui é mais alguns exemplos de distribuição de probabilidade onde ela pode ser utilizada. Então, no primeiro caso, aqui à esquerda, nós temos um gráfico que traz a distribuição de probabilidade de atendimento numa central telefônica. Então, quando nós olhamos esse gráfico, a gente consegue ver que de 0 a 20 horas, aqui do eixo X, a gente tem mais probabilidade de ligações no período aqui de 4 até umas 9 horas, é onde tem maior probabilidade de ocorrência de ligações. Então, isso é uma distribuição de probabilidade. Nós conseguimos ver ao longo do eixo X como que está distribuída as probabilidades de ocorrência desses valores. E um item interessante aqui é que, como são variáveis aleatórias discretas, por isso que ficam sempre pontos separados, eles não são ligados, porque são variáveis discretas, então vem lá do processo de contagem. Entre o 5 e o 6 eu não tenho elementos, por isso que nós não ligamos esses gráficos, eles ficam gráficos de pontos ou de barras. Aqui à direita, distribuição probabilidade do número de ônibus em cada linha por hora. Então, a gente consegue ver aqui da linha amarela, de 0 até 4 horas, eu tenho maior probabilidade aqui em 2 horas. Da linha azul, que seria de 6 até as 14 horas, maior probabilidade de número de ônibus é em torno das 10 horas. E na linha vermelha, a maior probabilidade de ter ônibus é aqui entre 18 e 19 horas. Então, são exemplos de distribuições de probabilidade. Aqui um outro exemplo, precipitação provável quinzenal, segundo uma distribuição gama. Então, essa é uma distribuição bem específica, nós não vamos ver ela nesse módulo, mas o exemplo do gráfico dela aqui. Então, a gente consegue ver aqui que, ao longo das quinzenas do ano, tem algumas probabilidades de ocorrência de precipitação. Aqui, a menor probabilidade, provavelmente algumas quinzenas com tempo mais seco, e depois aumenta a probabilidade de precipitação novamente. Aqui um outro exemplo sobre número de conexões errada por período. Pensando em internet, num período de 30 dias, do dia 5 ao dia, quase ao dia 15 aqui, foi o período que teve maior número de conexões erradas ou que não deram certo para esse provedor de internet nessa residência. Okay? Então, são exemplos de como a gente pode apresentar as distribuições de probabilidade que cada variável aleatória pode assumir. E para dizer que é uma distribuição de probabilidade, então, não é qualquer gráfico de barras ou gráfico de pontos que segue esse critério. Então, para ser uma distribuição de probabilidade, tem que satisfazer essas duas propriedades. A primeira é que a soma de todos os valores de uma distribuição de probabilidade deve ser igual a 1, ou seja, a soma de todas as probabilidades que nós temos lá tem que ser 1, onde x são todos os valores possíveis daquela variável aleatória. E, além disso, a probabilidade sempre tem que estar entre 0 e 1. Para qualquer valor que essa variável aleatória assuma, tá? Então, pensamos aqui num exemplo. No lançamento de um dado, como todas as fases têm a mesma probabilidade, que é 1/6, então, somando todas as probabilidades tem que dar exatamente 1. Ou seja, a probabilidade de sair a face 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, ou a 6, somando tudo isso, e por isso eu usei o ou, lembra lá do módulo 2, que o ou sempre está associado à soma, tem que dar exatamente 1. Então, esses são
os critérios para que uma função, um gráfico, seja uma distribuição de probabilidade. É uma característica particular, alguns gráficos atendem essas características, então esses serão considerados distribuições de probabilidade. E aqui, para fechar esse vídeo, os tipos de distribuição de probabilidade, como eu comentei lá no início. Então, nós temos distribuições de probabilidade, quando elas são usadas em variáveis aleatórias discretas, nós chamamos de distribuições discretas. Quando elas estão associadas a variáveis aleatórias contínuas, nós chamamos de distribuições contínuas. E são funções que descrevem a probabilidade de ocorrência. No caso da distribuição discreta, como são pontinhos, não fica tão evidente aquele gráfico de função que nós estamos acostumados a ver na matemática. Mas para as distribuições contínuas, isso já é um pouco mais visível, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, revejam esse módulo. É um pouquinho além do que a gente viu no módulo 2, então talvez vocês tenham um pouco de dúvidas, porque tem vários conceitos envolvidos. Mas reassistam e qualquer dúvida pode me procurar. Até mais!